Tinianov ele era apaixonado por esses dejetos escriturais. Justamente, essas coisas que não eram consideradas como literárias. Tanto que quando ele pega... O que não quer dizer que ele não se aprofundasse nos autores importantes. Vejam o texto famoso dele, Dostoiévski e Gogol, por uma teoria da paródia. Ele analisava o Mayakovsky, o Klebnikov, o cinema russo. Então, não é que ele estivesse desinteressado por esses autores conhecidos. Mas ele inclusive relacionava esses autores muito conhecidos com as cartas deles, com as correspondências. E ele começava a fazer essas relações. Daí essa teoria dele de que a obra de arte ela é construída na relação entre vários textos. O Tinianov escrevia isso à mesma época que Oswald de Andrade no Brasil fazia as suas coisas. Eles são contemporâneos. Então, não há dúvida de que, se por acaso eles se conhecessem, iam se dar muito bem. Não é? Então, eu vou ler apenas um textinho dele aqui, tem muito que ver com isso, com o aproveitamento desses materiais perdidos, escondidos, que seriam como coisas assim, como uma espécie de lata de lixo da literatura. Então, e isso aqui, a Daria Kitrova, que fez uma introdução muito boa, cita esse pedaço. Eu vou ler para vocês do inglês, então haverá titubeios. Eu amo o que é tosco e áspero. Aquilo que não é polido. Coisas não acabadas. Isso eu estou lendo para vocês, evidentemente, porque eu gosto muito disso aqui também. Não é? Essa paixão pelo irregular, não é? Pelo que não está certo. Eu considero muito o que é grosseiro. Ele não está falando aqui grosseiro no sentido de pessoa grosseira. Né? O que é tosco. Considero muito o que é tosco. Expressões não polidas. Os murmúrios. Cujas frases a gente mesmo tem que completar. Eu amo os interioranos, o que a gente chamaria de matuto, né? Ou caipira. Em inglês, provincial. Interiorano, matuto. Eu amo os matutos, cujas histórias ficam empilhadas como estranhezas próximas das mentiras. Que barato, né? Essa coisa da conversa, não é? E por isso nos obrigam a fazer curvas mais sinuosas. Então, há rebeliões que ficam escondidas dentro de uma caixa. É tudo que a gente faz, não é? É tudo que a gente está tentando fazer. Há rebeliões que ficam escondidas numa caixa, pode ser gaveta também, em inglês crate, pode ser gaveta, caixa, por 100 ou 200 anos, ou mais. Quando
essa casa vai ser posta abaixo ou reconstruída, essa caixa é descoberta e as coisas que estão dentro são reviradas. E aparecem de novo. Barato, né? Então, esse cara era muito bom mesmo. E, na verdade, as análises poéticas dele ficaram famosíssimas, né? Nós temos em português o livro da Tempo Brasileiro, uma editora que acabou. No Tempo Brasileiro nós temos Problemas da Linguagem Poética 1 e 2 dele. É muitíssimo bom. E o subtítulo é Ensaios escolhidos sobre literatura, teoria e cinema. Ele se interessava demais sobre cinema. Inclusive, tem um trabalho dele que é a comparação entre poesia e cinema. Eu perdi esse trabalho e não acho só. Ele diz que a rima, veja bem, isso é fácil de dizer, por isso que muitas vezes a pessoa não sabe o que é poesia e começa a escrever um poema simplesmente porque está emocionado e quer dizer coisas bonitas. Nada contra isso, não há nada de errado nisso, não é? Mas a poesia ela tem uma instância também espacial. Quando você escreve uma frase para, imediatamente o espaço em branco obriga que aquele último som, a última tônica, ele se represa sobre si mesmo, tendo em vista essa interrupção. Isso fica na memória do leitor. Quando esta rima se repete na frase seguinte ou na subsequente, ela imediatamente promove um reencontro do final das duas frases, que é isso que se chama verso, e que é aí que tem verso, octassílabo, hexassílabo, etc., decassílabo. E há um choque entre os dois versos. Daí a importância da sonoridade no poema. Esses versos, quando se chocam, é como se as letras levantassem os ombros naquele lugar. E você vê também, graficamente, aquilo acrescido. Então, há um movimento que interrompe a linearidade do tempo. Se o poema é bom, você ia seguindo a leitura e você é obrigado pela rima a voltar. Esse movimento progressivo-regressivo, o Lottman observa nas montagens cinematográficas, em determinadas imagens que entram uma dentro da outra e são recriadas num outro plano. Pensado nisso, Tinianov, nessa força da relação. A pessoa que pensa as coisas de maneira relacional, que não consegue pensar linear, porque sabe justamente que o linear é o lugar do poder. Mesmo quando ele pensa que está falando alguma coisa avançada e a favor dos oprimidos. Se usa a linguagem linear, é o lugar do poder. É o lugar da tristeza e do poder. Esse movimento que eu falei da rima, que o Tinianov aproxima da montagem, é o da alegria rítmica, ou seja, ele cria um ritmo. Onde havia linearidade, ele cria um ritmo, como numa dança, em que você vai dar um passo e percebe que pode dar outro, e o corpo ginga, etc. Então é isso.
Esta é a beleza da arte, da criação. Então, se a gente não estiver atento, a gente não percebe isso. A gente não percebe. O show disso, nessa linha, quem dá é o Lessama Lima. Por isso que ele é bom. O Lessama Lima, ele tem um livro que chama-se La Visualidade Infinita. Eu citei já em vários lugares, né? A Visualidade Infinita, onde ele faz um percurso de todos, da maioria dos conhecidos pintores e pintoras. Tem muita mulher aí na jogada, né? E pintoras cubanos. E ele vai mostrando em que medida a natureza de Cuba começa a entrar nos quadros e a modificar a forma. Então vocês iam adorar ler esse livro do Lessama Lima, porque ele é inteiro sobre isso. Olha, é uma verdadeira fascinação este livro dele, porque ele vai mostrando isso. Ele diz assim, que é quando o cubano vai ensaiando os primeiros passos, não é, de autorreconhecimento, porque isso não é sempre fácil. Há muitas invasões. Os países daqui, junto com essa beleza toda nativa que nós temos, sofreram muitas invasões catequéticas, não é? E catedráticas, que vieram na escola, portanto, econômicas, e sofremos invasões de toda ordem, não é? E por isso e muitos desses pintores eles próprios tiveram dificuldade para ir descobrindo essa nova ordem de coisas. Então, mas apareceram muitos em todos os lugares das Américas e foram impondo novas maneiras de ver, e justamente na forma. É isso que o Lessama Lima busca, na forma. Porque era muito comum, às vezes, que pintassem índios ou negros, mas com forma, digamos, centro-europeia. Então, essa descoberta, inclusive, de um feminino que esteja num modo diferente de se relacionar com a paisagem, e que, por isso, daí o interesse do Lessama Lima nos pesquisadores, mesmo europeus, que começaram a ver isso. Não é? Por exemplo, ele se interessou muito pelo Humboldt, porque o Humboldt dizia assim, que coisa curiosa, a cubana ela tem uma elegância primitiva que não vemos nas mulheres da Alemanha. É como se ela não precisasse estudar e fazer nenhum curso para ter esta elegância primitiva. Essa elegância vem do modo como a luz bate no andar dela. E tal. Isso é. Então, é isso aí.